nunca haverá. Te exaltamos, Senhor, na tua presença que estamos. Faça-nos a tua graça. Faz que a tua misericórdia se manifeste. Visita cada de nós. Visitez chacun de nous. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Que tudo que do inimigo seja destruído esta noite. Proclamamos a vitória. Nous proclamons la victoire. A tua bênção aqui neste lugar. Ta bénédiction en ce lieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Toma lugar, caro Espírito Santo. Saint-Esprit. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Glorifica Jesus com chuva de palmas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Será que posso ouvir barulho da vitória? Gritos de alegria. Jesus é o Senhor. Jésus est Seigneur. Não há Deus igual a Ele. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Posso ouvir barulho, a vitória é nossa. Cri de joie. A bênção é nossa. Ninguém vai morrer aqui prematuramente. De novo, esta noite, o espírito da morte está amarrado. L'esprit de mort est arrêté. Como profeta nesta casa, como líder nesta casa, em nome de Jesus, eu profetizo, a morte está debaixo dos teus pés. Esse amém não é isso que eu quero. Sabe amém significa o quê? Ah? Então como é que você está respondendo? Parece que está com fome. Amen. Eu digo, repito de novo. Aqui nesta casa, aqui nesta nação, o espírito da morte está amarrado. Eu disse, espírito da morte está amarrado, está destruído. Ninguém vai te matar. Ninguém morre nesse lugar. Ninguém vai morrer na tua família. A morte prematura, a morte em todas as formas, seja a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, está amarrado, está destruído nessa casa. Eu disse amém, receba a vitória. Eu disse receba a vitória. In Jesus' name. Amen. Pode sentar, sejam bem-vindos. Vou trabalhar com tempo. Obrigado, músicos. Merci, musique. Makanda rezo mandarebo shakata cabra. Amen. Amém. Amen. Estamos a falar chegou o tempo de vencer a morte. Já quase há um mês que eu estou falando deste tema. Toujours là déjà, nous sommes à l'heure de vaincre la mort. Amém. Amen. E a noite passada, et da semana passada, vendredi passé, falei acerca de como vencer a morte. Namekaiko expliquer sur comment vaincre la mort. Já falei dos casos alors baki déjà ba cause que leva à morte. oui mais makana liwa. Amen. Amen. Existem várias beaucoup de causes causas que levam à morte. oui mais makana liwa. Mas com toda certeza, cada de nós é chamado a bengami ou a igreja soit église é destinada a vencer a morte. est destinée à vaincre la mort. Os leitores vão me ajudando rápido. Lecture 1 de Coríntios 15, 26. 1 Corinthiens 15, 26. 1 de Coríntios 15, 26. 1 Corinthiens 15, 26. Uma outra pessoa vai apanhar Provérbio 24. Proverbe 24. Verso 11 e 12. Verset 11 à 12. E o outro vai ler Daniel capítulo 2. Sous Daniel 2. Verso 19 a 24.
Versets 19 à 24. Primeiro 1 Coríntios 15, 26. Liboso 1 Corinthiens 15, 26. Provérbio 24, Proverbe 24, 11, 12. 11 à 12. Daniel capítulo 2, Daniel chapitre 2, verso 19 a 24. versets 19 à 24. Vamos lá. Quero atrasos, é? 1 Coríntios capítulo 15, 26. no seu versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. 26. E o último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo Le dernier ennemi que será destruído, qui sera détruit, que será vencida, oyo akolongama, que será acabado, oyo tokosilisa na ye, é a morte. c'est la mort. Fala comigo, o último inimigo Lobananga, le dernier ennemi, da igreja, la église, o último inimigo dernier ennemi, da humanidade, la humanité, o último inimigo dernier ennemi, das famílias, ya ba famille, que será vencido, oyo sengeli que alongama, deve ser destruído completamente, une fois à la détruire complètement, é a morte. c'est la mort. E esse último inimigo Et dernier ennemi oyo, que a Bíblia fala aqui au Bible Jolo Belawa, é a morte física. c'est la mort physique. Falei aqui, existem três tipos de morte. Nalobaki eza na trois sortes ya liwa. Temos a morte espiritual, Nous avons la mort spirituelle, temos a morte física la mort physique e a morte eterna. et la mort éternelle. Diga amém. Amen. Jesus venceu os dois mortes perigosas, as duas mortes que pode destruir a vida da gente eternamente. Jésus alongi basorti ya baliwa mibale oyo eza dangereux ekoki kosilisa bavie ya bato éternellement. A morte eterna espiritual falamos é a separação do homem com Deus. Quando o homem não conhece a Deus, não recebeu Jesus, embora que está vivo fisicamente, espiritualmente essa pessoa está morta. La mort spirituelle tolobaki c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Donc muto ayebi yesu te ayamba yesu te na vie na ye malgré azo vivre mais spirituellement il est mort. É essa morte que Gênesis falou de quando Deus disse o dia que Adão e Eva comerá da fruta ou da árvore da vida, do conhecimento de bem e do mal, será morte. Morrerá, mas essa morte foi uma morte espiritual. lolenge ya liwa oyo yango wana ekomami na Genèse ntango nzambe ayebisi Adam na Ève mokolo bokolia mbuma bokokufa, c'est-à-dire physiquement bakufaki te mais spirituellement ils étaient déjà morts. Porque o homem foi expulso do jardim, Parce que mutu babenganaki ye na jardin, foi separado de Deus. il était séparé de Dieu. A comunhão com Deus foi quebrada. Communion na ye na nzambe É ekatanaki. isso que se chama morte espiritual. Yango wana tobengi la mort spirituelle. Muita gente, embora está vivo fisicamente, Mingi malgré aza vivant boye physiquement, mas espiritualmente não existe mais. mais spirituellement aza koexister Porque lisusu. não está em reconciliação com Deus. Po aza na réconciliation na nzambe te. E Jesus Et Jésus trouxe a solução. a même solution. Jesus veio como mediador. Jésus aya comme médiateur. Jesus veio para reconciliar Jésus il est venu pour réconcilier o homem com Deus. l'homme avec Dieu. Jesus venceu esta morte. Yesu alonga jar ya liwa oyo. Significa veio restabelecer a comunhão. C'est-à-dire ayaki ko rétablir communion. Quem recebe Jesus Oyayambi Yesu como o caminho que leva ao Pai, lokola nzela oyo ememaki epai ya papa, você volta com o Pai. yo ozongi epai ya Volta a papa, relação com Deus. ozongi na relation Volta na em nzambe, comunhão com Deus. ozongi na communion na Esta morte nzambe. está vencida. Liwa wana elongami déjà. Amen. A segunda morte é a morte física. Deuxième mort c'est la mort physique.
A única pessoa que venceu esta morte, mutu moko alongi liwa oyo, la mort o próprio physique, Cristo, c'est lui-même Christ. porque morreu e ressuscitou até hoje. Parce que akufa asekwa E tili nunca mais vai morrer. jamais akokufa lisusu. Amém. Amen. Mas essa vitória Mais victoire oyo da morte física ya mort physique é a vitória temporária. eza victoire moko temporaire. Não é uma vitória definitiva. Eza victoire moko Escuta bem. définitive te. Yoka Jesus bien. tem a chave da morte e dos dias da morte. Jésus aza na fongola ya liwa pe na séjour de mort. Segundo Apocalipse 1:18. Selon Apocalypse 1:18. Ele recuperou Ye a récupéraki a chave da morte clé ya liwa e dos dias da morte. et de séjour de mort. Por quê? Pona nini? É para vencer a morte prematura. Eza pona kolonga la mort prématurée. A morte física, né? Prematura. La mort physique prématurée. Mas Mais a morte que a Bíblia diz é o último inimigo. liwa oyo Bible lobi na 1 Corinthiens, la mort oyo aza dernier ennemi, É a morte física. c'est la mort physique. quê? Pona nini? Porque até hoje Poti lelo os homens batu continuam a morrer. bazo continuer kokufa. Se Jesus venceu a morte física para sempre, Soki Yesu alongaki la mort physique pour toujours, ninguém vai morrer mais. mais lelo mutu azokufa lisusu te. Mas esta situação, Mais situation a oyo morte física, ya mort physique, nós todos vamos enfrentando. biso nyonso tokoafronte yango Até no último dia, ntina mikolo na biso o ya julgamento na jugement, é naquele dia mokolo wana o último inimigo que a Bíblia fala, dernier ennemi oyo Bible azolobela que será vencido, oyo akolongama, que será colocado debaixo dos pés de Jesus, oyo akotiama na se ya makolo ya Yesu, é a morte física. c'est la mort physique. Amen. Bien expliqué. Très bien. Tamo junto. Amen. São coisas importantes a conhecer quando você está na igreja. Eza makambo eza important, il faut toyeba ntango toza na église. A igreja tem poder Mais église eza na nguya sobre a morte física. sur la mort É physique. por isso hoje Yango lelo, a ressurreição continua résurrection ezo continue. dos mortos. Ya ba mort. Se alguém morreu, Soki mutu akufi, a igreja tem poder église eza na nguya de ressuscitar. ya ko ressusciter. A igreja tem poder Église eza na de nguya defender ya ko pessoas défendre batu. que a gente quer matar fisicamente. Oyo batu balingi baboma Se physiquement. não é tempo de Deus, Soki eza ta a nzambe te. morte que a igreja vence Liwa oyo église é a ezolonga, morte prematura. c'est la mort prémature. Você não é destinado a morrer prematuramente. Oza destiné tokufa A prématurément. morte não pode entrar nos teus negócios. Liwa ekoki kokota na bafere na yo Porque te. nós temos o poder, Po toza na nguya, temos a chave toza na da bafongola morte e dos dias da morte. ya liwa pe ya séjour de mort. Significa se fechamos a morte, Elikoba soki tokangi liwa, se proibimos a morte soki toarrete na liwa tua vida na vi física, na yo os physique, Deus a fazer, na bafere na yo, a morte desaparece. liwa e disparaître. Amen. É essa morte que estamos a falar, como vencer a morte física. C'est ça la mort. Oyo tozolobela comment vaincre la mort physique. A morte eterna, La mort já éternelle, expliquei, é o inferno. n'expliquaki déjà c'est l'enfer. É viver eternamente separado com Deus. Se vivre éternellement séparé de Dieu. Como o homem rico e Lázaro, Comme homme riche et Lazare, em Lucas 16, dans Luc 16, verso 19 a 31. verset 19-31. Esses homens viviam neste mundo, Bato mibale bandeki kovivre na mokili, mas mais o homem rico já estava morto sem saber. homme riche azalaki déjà ya kokufa sans yeba. Amém? Amen. E essa foi a morte espiritual. C'était la mort E spirituelle. depois a morte física veio. Après la mort physique, A morte física la mort physique, é acompanhar com uma morte eterna. la mort physique est accompagnée na mort éternelle. Porque o corpo morre, Pour nzoto ezokufa, mas a alma não morre. mais âme ekufaka Porque te. a alma é eterna. L'âme est Porque a éternelle. alma é a parte de Deus. Âme eza partie en Nzambe, A vida de Deus. la vie de Dieu. Quando o homem foi formado, Ntango mutu azalaki formé, Deus soprou. Nzambe afuli. E o homem tornou, a Bíblia diz, uma arma viva. C'est-à-dire quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu un être vivant.
um ser vivo. Un être vivant. Mas em português fala de uma alma viva. Na version sous malobi âme vivant. Significa a alma C'est-à-dire l'âme que está ligado com o espírito. ou ça lié na esprit. É a parte da vida de Deus. Yango esa partie à vie en Nzambe. Como Deus é eterna, Comme Dieu est éternel, o homem l'homme é eterna. a sa paix O éternelle. verdadeiro você Véritable yo. não é esse envelope, Les enveloppes pour yote. mas é a sua alma. Mais c'est ton âme. E a Bíblia diz: Et la Bible dit, a alma que peca l'âme qui pêche, é a ela que vai morrer. yango nde E kokufa. essa morte de La alma mort de é o l'âme, inferno. c'est l'enfer. Amen. Ambassadeur. Divinité, docteur. Será que alguém está comigo? Amen. É por isso. Faz tudo que você quiser. Yango sala nyonso lingi, Queridos irmãos, bien-aimé. Jesus já venceu a morte eterna. Yesu sa longa liwa éternel. E a situação da morte eterna Et situation ya mort éternelle, se resolve enquanto está vivo. ok, ezalaka résolu tant où osa vivant. Tem que tomar a decisão Il faut soit décision enquanto que você está vivo. pendant que osa Meu vivant. Deus, senão vou voltar. Esse é o problema dos doutores. Amen. Que Deus os abençoe. Amen. Estou tratando da morte física. Nous avons traité sur la mort physique. Meu Deus. Provérbio, mana. Proverbe chapitre 24, verset 24. 11 à 12. Será que coloquei? Eu fiz resumo melhor? Très bien, Amen. papa. Verdade. Tem que lembrar isso. Amém. E esse ensinamento tem que entrar nos fortalecimentos. Amen. São ensinamentos de base importantes. Let's go. Provérbio no seu capítulo 24, versículo 10, 11, 12. 11 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amen. livra os que estão sendo levados para a morte. Amém. Livre Délivre o que está sendo levado aonde, por favor, as coisas que eu estou pegando são sérias. Não quero ver alguém cabecear aqui. Tem que mexer pessoas que estão dormindo. ninguém sabato bazolala. São coisas profundas. Et ça makambo esa profonde na Estamos zoloba. a falar. O tozo expliquer. Vai. Livre Délivre Livre os que estão sendo levados para a morte. para a morte. Salve os que estão sendo cambaleando para a matança. Para amantar-se. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. A la morte. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Ayamashandaraba. Amém. Fala o tema. Existem homens e mulheres Lobala ndekono eza na basi pe mibali. que são destinados, Po basa destiné. que são programados Po basa programmé. para a morte. Pour na liwa. Yes. Estou pregando alguém, pode Nazote sentar ya na mutu. Senta aí. Será que estou pregando alguém? Est-ce que nazote ya mutu? Ah? Hmm. Como estamos aqui, Ndenge tozawa. há pessoas Eza na batu. que se encontram já na matança, Ou ou déjà. a matador. O deja baza deja. Esika babomaka batu na batwa. E Deus conhece essa situação. Nzamba yebi situation oyo. E Deus diz: Nzamba lobi. livre, Délivre. salva Sauve. essa gente. Batoyo. A quem Deus está dirigindo essa palavra? Batu nini nzamba zo diriger parole É a oyo. igreja. C'est l'église. Porque a igreja tem chave da morte. Parce que église eza na clé ya liwa. A igreja tem chave dos dias da morte. Église eza na fongola ya séjour de mort. Deus disse: salva essa gente. Nzamba lobi sauve ces gens. Porque vocês são salvos. Bino boza déjà sauvé. Vocês têm a chave. Boza na fongola. Pode também salvar. Okoki pe ko sauver. Pode defender Okoki ko défendre. as pessoas Batu que se encontram em perigo. oyo bakutami na É por danger. isso, quinta-feira, Yango eu jeudi. estava falando On a koloba da urgência da libertação. de l'urgence de la délivrance. A libertação é uma urgência. La délivrance c'est l'urgence. Porque muitas vidas Pour ba vie ebele, se encontram em perigo da morte. et ça déjà na danger de mort. Muitas famílias Ba famille ebele, se encontram no que? Em perigo da morte. baza déjà na danger de mort. Meu Deus. Mon Dieu. Esta noite, Na sambeli na butu alelo. aquele que é programado, Moto nyonso aza que programme. estão a levar na matança, Basomema ye na batwa. ninguém vai te matar. Moto tia koboma yo. Essa corda que te meteram,
corde batie yo será cortado esta noite. ekokata na butu ale. Esse amém é muito fraco. Amen. Quando estão levando alguém na matança, basoma mutu na batwa, significa já está com quê? c'est-à-dire si balatisi nini Você está comigo aqui? ozanangawa Já está com quê? balatisi nini Com a corda, ok? corde No pescoço. na kati Vamos lhe levar. basomema ye É machandaraba. epra lobo Vou mandar fogo de queimar. bazotinda moto etwala Qualquer corda espiritual. corde nyonso Ilete a tua família. obatie na famille na A yo tua vida. obatie na vie na O yo teu marido. obatie na mobali na Os yo filhos. na bana na butu lelo mikro Vou mandar o fogo de Deus. bazotinda moto atambe Para queimar. etuba mekala babro sokotori ala babos. Será que estou a pregar alguém? Est-ce que nazoteya mutu Queridos irmãos, bien-aimé é uma urgência. Escreva mesmo esse versículo, embaixo desse versículo. comment nasi a verset c'est Há l'urgence uma urgência. eza na urgence Agora, sikoyo esse versículo de Provérbio 24, verset oyo ya proverbe 24 primeiro sentido desse versículo, premier sens ya verset quando oyo se fala salve ou livre, ntango bazoloba délivre aquele que está sendo levado na morte, baoyo bazomemama na liwa destinado à morte, destiné à la mort que está levando à matança, oyo bazomema na abattoir se fala da evangelização. bazolobela sur l'évangélisation. Merci papa. Como que nós podemos salvar Comment tokoki kosauve as pessoas que estão sendo levando na matança? bato oyo bazomema bango na liwa déjà na abattoir? É através da evangelização. C'est à travers l'évangélisation. Cada vez que você fala de Cristo, À chaque fois ozolobela bato mosusu sur mpona Christ, quando alguém recebe Jesus, ntango moto ayambi Yesu, como já não temos conhecimento que alguém que não conhece Jesus está morto. ndenge toza deja na connaissance moto ayebi Yesu te spirituellement il est mort. Quando você ajuda alguém a conhecer a Deus, a receber Jesus como Senhor e Salvador, Ntango osungi moto ayebi Yesu ayambi ye comme son Seigneur et Sauveur, você lhe salvou da morte. c'est-à-dire osauve na liwa. De que morte? Na liwa nini? Morte La espiritual mort spirituelle e a morte eterna. et la mort éternelle. Estou contextualizar as coisas. Amen. Será que alguém está comigo? Amen. Cada vez que você prega um pagão, À chaque fois otei un païen, você está cumprindo esse versículo que diz: livre o que está sendo levando o quê? A morte. ozo accomplir, tozo mettre en pratique verset oyo balobi délivre ceux qui sont traînés à la mort. A evangelização, pastor Guilherme, é uma urgência. Yoka, l'évangélisation c'est l'urgence. Se queremos salvar vidas, Soki tolingi tosauve mamãe, papá, maman papa, você dorme com um homem que não conhece a Deus. yoka ozolala na moto ayebi Yesu te. Você está dando de comer, Ozopesa kolia, dá beijos ozopesa babezi a alguém na moto que oyo não conhece a Jesus. ayebi Yesu te. Está dormindo com o cadáver. Ozolala deja na ebembe. E a Bíblia diz: lhe salva. Bible elobi na yo sauve ye responsabilité na yo. É a sua responsabilidade. C'est ta É responsabilité. a responsabilidade da igreja. C'est la Se responsabilité de você l'église. está na igreja, Soki oza na église, não para só cantar, eza kaka koyemba te, não para só no protocolo. kosuka kaka na A protocole te. nossa urgência Mais urgence, é a salvação de pessoas. c'est le salut des âmes. A Bíblia diz: salva essa gente, Bible elobi sauve esses bêbados. bato bamelaka Vai bimelaka. agora aqui no divórcio, vai se encontrar. Bimaka libanda kokuta bango awa. Não sente frio. Malili kutu bayoka yango te. Eles estão a beber, Bazomela, estão a desbundar, baza na ambiance, namora à toa. bazobilingana lingana ya Essa pamba. gente Bato wana estão sendo levados à morte. bazomemama deja na liwa. Por quê? Mpona nini? O salário do pecado, Salaire du péché. a vida que ele está levando, Vi oyo é bazomene pecado. eza péché. E o pecado Et péché tem como salário eza na é salaire, a morte. c'est la mort. É a morte. C'est la mort. A igreja tem que orar. Église, il faut prier. Devemos mudar nossa forma de interceder. Il faut changer notre façon d'intercéder. Muito da nossa juventude Mingi na
bajeune na biso muitas de nossas famílias mingi ya bafamille na biso você nasceu numa família otami na famille moko a maioria não conhece a Deus. la majorité bayebi nzambe te A igreja tem que ter pena. église efesa na place Cristão salvo un chrétien sauvé tem a responsabilidade il a la responsabilité de salvar a vida dos de outros. sauver la vie des autres. Como que você vai lhe salvar? Comment on sauve bango? É partilhar com ele do Cristo. Lorsque on partager na bango la parole de É Dieu. falar dele acerca desses 3 tipos de morte. Il faut l'expliquer sur ces 3 types de morts. Que mano, Lobana eu te amo muito. Je te Meu amo. amigo, colega da escola. collègue, je t'aime beaucoup. Somos colegas. Tous aba collègue. Mas no inferno nunca seremos colegas. Mais na enfer tous aba collègue te. Se você não conhece Deus, Ce qui oyebi eu te amo. na lingi yo. Quero que até no céu sejamos colegas. Na lingi tina lola tous aba collègue. Somos colegas na Tous aba escola, collègue na no classe. serviço. Na musala, Mas, sabia? oyebi O homem rico e Lázaro homme riche na eram Lazare. os colegas Bazaki ba collègue. da mesma rua, Na balabala talvez moko. vizinhos. Dans musu ba voisin. Mas a morte lhes separou. Mais liwa e kaboli O bango. destino foi separado. Destiné kaboli bango. Que eram os amigos, Bazaki ba ami, vizinhos, ba voisin, partilhavam pão. partager le pain. Mas Mais a morte la mort separou um ao outro. e kaboli moko na O outro musu. se encontra na eternidade, Moko ake na éternité. lá com Deus, Na Nzambe. e o outro se encontra onde? Mususu ake wapi? No inferno. Na enfer. Esse será o fim de muita gente. Yango ekozala suka E ya a bato ebele. Bíblia diz, Et la Bible dit, naquele dia, mukolo 2 pessoas estarão na cama, bato mibale bakozala na meto. uma será tomada Moko akokende, e outra vai ficar. mususu Aqui atikali. se fala de quem? Bazolobela nini? Dos casais. Bamarie, couple. O outro conhecia Deus, Mususu ayebaki Nzambe. o outro não conhecia Deus. Mususu ayebaki Esse é Nzambe o te. problema. C'est ça le Está problème. dormindo com o cadáver. Ozolala déjà na ebembe. Mas quando a trombeta vai soar, Ntango trompete ekobeta. esse casamento que estamos a morrer com ciúme vai acabar. Libala mabala oyo tozolaela pongi te ekosuka. Vai acabar. Ekosila. Haverá uma separação total. Séparation totale. De repente, Tout à coup. haverá um divórcio Okokuta divorce moko. que você nunca estava preparado com isso. Divorce sans procès. Talvez anda de dormir, estava a falar, amor, Então, musoso lá os olhos é o sem chéri. você minha vida não tem sentido. Oh, los de mes os. Machanda yekende. Le produit Quando a araba. trombeta O soar, trompete ezobeta. naquele dia, meu Deus, Na jour wana nzambe. muita gente que está a pecar por causa do casamento. Bato ebele bazosumuka mpo na mabala. Essa vida terrena não presta. C'est que vie terrestre eza Não é eterna. eza éternel. É uma vida temporária. Eza vie moko Ninguém irá com os filhos. Ninguém irá com o marido. Aquilo será vocês e os seus wana filhos. ekozala yo moko. Mas será uma alegria Ekozala esengo. se toda a família Soki famille mobimba se encontrará lá. okutani kuna Depois de viver aqui, também lá na eternidade, mpe na éternité estará no mesmo lugar. tozala ensemble. Se não será pena. soki te mawa. O homem rico disse, L'homme riche alobi. ele é muito bom aquele homem, disse, Alobi. Papa Abraão, Père eu não Abraham. quero ver meus 5 irmãos vir aqui. nalingi te bandeko na nga 5 batikali ngai awa. Prefiro que ele escolha já, nalingi bango bapona déjà que ele muda de destino. bachanger destination na Quer bango. dos irmãos, bien nommé. não para de falar de Cristo aos teus irmãos. yoka kotika te kolobela yesu na Bate mais, insiste mais. insiste encore. Bate mais. beta lisusu. Convida vizinho. invite te Fala aos teus colegas. parle à tes Jesus collègues. vos ama. Dieu Jésus vous Eu aime. estou fazendo o quê? nazosala nini? Estou salvar. nazosauve. Estou procurando. Porque a nazoluka. Bíblia diz: procura lhe salvar. bible elobi luka lolenge nyonso ya kosauve bango. Procura de chercher a lhe salvar. Esse procurar é o quê? koluka na eza nini? Faz a maneira. sala balolenge nyonso Sistemas. Pode basysteme. convidar alguém jantando na tua casa, depois lhe fala de Jesus. okoki kobenga moto olambeli ye madesu na loso otei ye yesu nsima. São técnicas. eza batechnike. Não usa a tua beleza para roubar dinheiro, para partir braços. Usa a tua beleza para salvação de vida. koutilize kitoko na yo te mpo sinaka mibali mais utilize yango mpe mpona évangélisation. Muitas meninas lindas, por detrás dela não tem ninguém que já trouxe a Cristo. lelo bana basi ebele aza kitoko naomi campbell mais na église amema ata mutu te. Ao contrário, ele está tirando pessoas que estão na igreja para lhe levar no inferno. azobimisa nde bato baza deja na église Para lhe levar no inferno. akela bango na enfer.
Usa tua beleza. Utilisez beauté na yo. Aligueta comigo aqui. Mogwazananga. Oh, esse moço é muito lindo. Ah, jeune kitoko. Esse lindululu é para salvar moças. Ki bebe wana eza pona ko sauver ba tu. Aligueta comigo salvar moças. Estou falando de rapaz agora. Bana mibali. Eu sou bonito. Naza kitoko. Louvo a Deus que a minha esposa é o que lhe trouxe a Cristo. Papa azokumisa nzambe po mwasi ne ye mutu amema ye pa Yesu. Eu que salvei essa vida. Papa ndi asauva vi oyo. Pergunta aquele que está a teu lado, quanta gente que você já salvou na tua vida? Combien de personnes yo se sauvent na vie? Há quantos anos que você está na igreja? Combien des années au sein de l'église? A igreja não se preocupa de evangelização. L'église est qu'on se préoccupe de l'évangélisation. Você come com as pessoas que não conhecem a Deus. Tem amigo no Facebook. Dá muito tempo a conversar besteira. Mas você tem o evangelho. Você tem o evangelho. Você tem a chave da salvação. Esses amigos andam gerindo, o que você anda a partilhar com eles? Procura a salvar essa gente. Esse é o primeiro sentido desse versículo de Provérbio. Se fala da urgência da evangelização. L'urgence de l'évangélisation. Cada um de nós tem que convidar amigos. Emmanuel Antônio, está entrando? Amém. 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 Aqui haverá uma gala de evangelização. Teremos manifestações. Somente para salvar vidas. Juste pour sauver des vies. Há domingo que vamos começar a ver que não tem culto, vamos adorar, não tem pregação. Toda a igreja na rua. Vamos sair. Durante 1 hora do tempo, no tempo da pregação. Pendant 1 heure du temps na temps de prédication. Vocês vão lá falar de Cristo, depois volta aqui, vamos encerrar e vamos embora. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. Fala com o teu irmão, procura salvar os outros. Não, você não está aqui. A noite de Jacob é uma noite onde que Deus se fala. Deus falou a Jacob. É uma noite de perguntas e respostas. Deus perguntou como que se chama Senhor. Ele disse, meu nome é Jacob. Mon nom c'est Jacob. Deus disse, não. Non. Esse não é o teu verdadeiro nome. E ele também disse a Deus, como que você se chama? Eu disse, você não se interessa em conhecer a ele. Eu quero tratar da tua situação. Eu quero fazer de você salvador. Eu quero fazer de você uma nação. Desde agora será chamado Israel. Deixa que Deus, pelo seu canal, que ele faz uma nação. Uma nação que adora a Deus. Esse homem é muito fraco. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém, igreja. Amen. Fala comigo, eu tenho a chave e o poder de defender a vida das pessoas, de salvar aqueles que são ameaçados. O segundo sentido desse versículo de Provérbio se fala da morte física. Há uma urgência de defender, de procurar, de salvar as pessoas que estão de risco da morte física. Na matança, na abattoir. É dali que nós falamos. A morte na panela. Lembra-se? Oui. De 2 Reis, de Roi, capítulo 4, chapitre 4, 38 a 41. 38 a 40. Fala comigo, a morte na panela. Esta morte que se fala que é a morte física. La mort physique. A morte na estrada.
ezana liwa amorti na nação, na nation na nzela amorti nos hospitais, na ba hôpital amorti em todos os lugares, ezana liwa bisika nyonso amorti na alimentação. ezana liwa na biloko ya kolia. Queridos irmãos, bien-aimé, existem pessoas ezana batu que têm poder de Deus azana nguya nzambe para defender pour défendre essas causas. baka oyo. Provérbio, não, agora é Daniel. Sim, Daniel. Será que Daniel capítulo 2, 19 a 24. Já começamos no verso 1 até 18. Conhecemos, né? Como vencer a morte. Comment vaincre la mort? Makanda resumande broso pokoria. Amen. Shinde rabaka brekete keria radosh. Amen. Mekanda rezope kabrekete keri. Amen. Mambrose mende brakata karaborobo. Amen. 19. Estamos juntos? Amém. Então, vai filha. 19. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão à noite. Por isso Daniel louvou ao Deus do céu. Palavra do Senhor. Avança. 20. Vamos 20. 20. Vai 24. Cada 20, tempo. 24. Então Daniel procurou Arioque, a quem o rei havia designado para destruir os sábios de Babilônia. Não é para destruir. Aqui diz, então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Alors, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Estamos juntos ou não? Amen. Fala comigo, a morte na cidade. Lobananga ezana liwa na ville. Falamos na noite passada. Tulobelaki na nuit eleki. Dos segredos para vencer a morte tem que ser portadores de segredos de Deus. Moko ya ba secret, pour vaincre la mort, il faut être porteur de secrets de Dieu. Tem que ser alguém Il faut zala muntu. a quem Deus revelou os segredos para vencer a morte. Oyo Nzamba a révélé ba secret pour vaincre la mort. Lembra-te Se rappelle, que o rei sonhou roi aloti ndoto. numa noite. Na butu moko. Esqueceu o sonho Abosani noto. e explicação. Pe explication. Ele manda chamar os sábios. Abengi ba sage. Alguém está comigo aqui? Amen. Mandou chamar os sábios. Abengi ba sage na nyonso. Quando você fala dos sábios, fala dos mágicos. Donc toujours la ba sage, toujours la ba Os seus magicien. conselheiros. Ba conseiller na ye. E Daniel, Et Daniel, amém, Amen. com seus amigos faziam parte desses conselheiros. Daniel pe azalaki ko faire partir na kati ya ba conseiller wana. Dos homens sábios. Ya ba homme Só sage. que a sabedoria de Daniel com seus 3 amigos era diferente. Or que sagesse ya Daniel na 3 amis na ye ezalaki sagesse moko O surnaturelle. rei ya- diz, Roi lobi. quando mandou chamar os seus homens, Tango abengi batu na ye, não chamaram Daniel com seus amigos. babengi Daniel te na baninga na ye. Há coisas que Deus vai te proteger para não participar naquela reunião. Yoka ezala makambo mosusu Nzambe akoprotege o participer te na réunion wana. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. Deus vai te deixar ausente Nzambe akotika ozala absent para que quando você aparecer vai trazer solução. po ntango oyoko apparaître oya na solution. Meu Deus, estou para com alguém. Amen. Por que motivo Daniel não foi chamado? Pour quel motif Daniel abengamaka te? Esse mundo é assim. Mokilo eza boye. Talvez ele estava a pensar em negócio, o rei Não, vai sim. promover. Ah, bakanisaki eza faire roi Esses azopesa judeus não bapromotion. podem participar nessa reunião. Juif oyo akoki kozala ate bango misato. Foram lá apressados. Mas Se que convocaram pressão. entre eles Babilônia. Base convocable bango babilonien. Chegaram lá. Bakomi kuna. O rei, estamos aqui presentes. Roi, nous sommes ici présents. Ah, esse mundo está cheio de injustiça. Mokilo eza A rempli de pressa injustice. vai matar muita gente. Donc apressé koboma bato ebele. Chegaram lá, o rei disse, tá bom. Bakomi kuna roi alobi oui. Ok. Oui. Estão aqui? Sim, sim. Ozawa oui. Ok. Eu tinha sono que me perturbou. Nga nalotaki ndoto Não eperturbe. estou calmo aqui. Naza calme te. Esse sonho Ndoto yango de
depende da vida de muita gente. Et je dépendre na vie à Batwebele. Mas eu esqueci o sono. Na bossa ni noto. Vocês Bino? devem me contar o sono. Il faut bobetela nga noto na nga na E depois loto. me dão uma explicação. Après, bopesi nga explication. Ele diz, chefe, Alors, chef. fala do sono. Yo lobana no noto. Nós, como aprendemos princípio de interpretação, Biso lokola to yekola ba principe ya interprétation. vamos tentando interpretar. Toko meka ko interpréter. O rei disse, vocês estão brincando comigo. Walobi bozo sakana na nga. Eu disse, esqueci o sono. Nalobi na bino ngai ya na bossa ni O noto. sono. E Noto. também explicação. Pe explication. Vocês me contam. Bino boyebisanga. O rei disse, Walobi. se não me contar o sono Soki boyebisi e a na explicação, Te bo expliquer nga te. todos vocês Bino nyonso tu. vão morrer. Bokokufa. A minha oração esta noite, Prière na nga na butwa lelo. Deus faz de você o Daniel da nossa geração. Zamba sala na yo Daniel ya génération na biso. O Daniel também, com seus 3 amigos, Na 3 ami na ye. também estava na lista das pessoas que devem ser mortos. Bango pe bazalaki déjà na liste ya bato esengeli ba. Paulo diz Paul alobi em Romanos na Romain capítulo 8, na chapitre 8 35. 35. Cada dia estamos a enfrentar a morte. Chaque jour tozo affronter liwa. A nossa vida é essa. Vina biso yango wana. A dormir e acordar, Olala kolamuka. sempre estamos entregues à morte. Toujours toza na biso ya komipesa déjà na liwa. Será que alguém está comigo? Amen. Você está falando, eu estou bebendo água mineral. Ozoloba nazomela agua minéral. Mas você não sabe se é realmente água mineral. Est-ce que yebi vraiment ce que ça vraiment au vivre wana yo soloba? Só Deus, é? Nzambe kaka muta yebi. Você sobe nos táxis, O matina taxi sempre a morte. liwa eza O meu filho André escapou. É, filho? Mwana nga André achapaki. Subiu no táxi para a Na igreja. taxi pona église. Chega no caminho de desviar. Bakomi na nzela ba dévier bango. Afinal, o taxista e os outros são bandidos. Bato bazalaki na taxi. A nossa bandi. vida está em perigo. Vida biso eza na danger. Só Deus. Kaka Nzambe. Eu chamo Xinga. Amen. Eu disse, só Deus que pode me salvar. Alobi kaka Nzambe akoki kosofe biso. Eu disse, só Deus. Kaka Nzambe. Daniel é inocente. Daniel innocent. O sábio dizer ao rei. Basage balobi na roi. Diz o rei. Roi. O que o rei está pedindo. Oyo roi azosena. Não existe um homem neste mundo Na mokili eza ata na que mokili já exigiu aquilo com seus homens. oyo aexige yango na bato na ye. Você sonhou, Yoloti esqueceu. obosani E nós vamos te contar o sonho. biso tobetela ndoto na Diz yo. quem pode fazer isso. Abi moto akoki kosala yango. Somente o Deus que não tem morada aqui na terra. Kaka Nzambe oyo avandaka na mabele te. Quando Daniel ouviu aquilo, Yango Daniel ayoki yango pediu tempo. asengi temps. Disse, nos dá tempo. Abipesa biso temps. E foram buscar a Deus. Bake koluka Nzambe. Eu disse na noite passada, Alobaki na butu eleki. Daniel Daniel não conhecia o sonho ayebaki ndoto te nem a interpretação. ni interprétation. Mas Daniel Mais Daniel conhecia ayebaki quem o dono desse sonho, nani mokolo quem ndoto que wana tinha a interpretação. mpe oyo azalaki na interprétation. É Deus. Eza Nzambe. É por isso ele foi suplicar a Deus. Yango bake kobonela Nzambe. Quando oraram, Yango basambeli. a oração é poder. La prière Você eza na não pode puissance. ser um homem de revelação, Oyo ozala moto ya uma révélation. mulher de revelação, Une femme de se révélation. você não é pessoa de oração. Soki oza moto ya mabondeli Quem te. busca Deus, Oyo azoluka Nzambe. Deus lhe revela coisas. Nzambe akorevele makambo. Então falar amém aqui. Amen. Receba a graça. Nalobi yamba Que ngolu. Deus se comece a te revelar. Nzambe abanda korevele yo. Ninguém morre na tua família. Otoki akokufa na Se famille Deus yo. não te revelar. Soki Nzambe arevele yo. Tudo que vai acontecer Nyonso ekokoma na tua família, na famille na que yo. Deus te revela. Nzambe arevele Tudo yo. que vai acontecer lá na tua faculdade, Na faculdade, lá na na tua colégio, Na collège que yo. Deus te revela. O que vai acontecer na tua rua, Ekokoma na que balabala. Deus te revela. Je te révèle. Amém. E a Bíblia diz: Et la Bible dit, o segredo, les secrets, o mistério le mystère foi revelado a Daniel. était révélé à Daniel. Alguém está comigo? Amen. Quando Daniel recebe a revelação, Quand Daniel a joué révélation, foi dizer ao homem destinado a matar, à quel est l'homme qui était destiné à Arioc. Arioc.
para de matar. Arrête koboma lisusu te. Porque o segredo, Pour secret, já tenho. nasala yango. Me leva ao rei. Ne mange pas roi. Quem tem revelação de Deus Moto aza na révélation nzambe vai vencer a morte. akovaincre liwa. Amen. Fala comigo, temos a revelação. Loba nanga toza na révélation. Temos o segredo de Deus. Toza na basekret ya nzambe. Você não tem direito de morrer prematuramente. Oza na droit tokufa prematurement. Sabe por quê? Oyebi mpona nini? Porque você tem segredo. Toza na basekret. Qual é o segredo? Secret za nini? É a Santa Ceia. C'est la Sainte Seine. Quem come o corpo Oyo alie nzoto. pelo sangue de Jesus Ameli makila. recebe a vida. Reçoit la vie. A vida La vie eterna. éternelle. A Bíblia diz que não vai morrer. La Bible dit akokufa Qual é o te. segredo que nós temos Moko ya secret para toza. prender a morte? Mpona kokanga liwa. É o sangue de Jesus. Eza makila Yesu. Quando você faz a expressão do sangue, Ntango ozosala aspersion du a sang. morte está La amarrada. mort est arrêtée. O Xandarama. Os homens e mulheres Basi mpe mibali. portador de segredos Porteur de secret. vençam a morte. balongaka liwa. Vai ajudar os outros bakosunga bato mosusu para lhes salvar. mpo basauve bango. Será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya motu? Fala comigo, eu tenho segredo. loba na nga so de secret. Não vou morrer de qualquer maneira. nakokufa lolenge Sabe nyonso um te. dos segredos para vencer a morte? oyebi moko basekret mpo na A koloka liwa. vida e a morte La vie et la está no mort. poder da minha língua. Pouvoir de la langue. Se eu dizer não vou morrer, soki nalobi nakokufa a te. Bíblia diz, Bible lobi. pelas minhas palavras, À travers mes paroles, par mes serei paroles, je justificado serai justifié ou condenado. condamné. Nunca vou confessar a morte. Jamais nako confesser. Continua a declarar nessa igreja. nazo continuer A confesser vida, la vie. você vai viver. Oko vivre. Você Amen. Eu disse, vai viver. Alobi oko vivre. Vai viver. Oko vivre. Ninguém vai te matar. Okotia koboma yo. A machanda recebeu. Sokodi ala O babos. que eu estou fazendo? Inazosala. Estou libertar segredos. Nazo libérer ba secret. A Bíblia diz, Bible lobi. Deus confirma Dieu confirme as palavras la parole dos seus de servos son serviteur. e cumpre Et il accomplit a predição. les prédictions. O que eu falo aqui, Oh, nazo le eu parle. estou predizendo. Nazo prédicer. Quando a morte vai vir, Nako liwe vão koya. encontrar as palavras proféticas. Ekokuta maloba. O seu pastor falou, O pastor esse aqui não morre. Oya kufa Aonde que te. os outros vão morrer, Sika misusu você não bazokufa. vai morrer lá. Yoko kufa O wana que te. mata os outros, Esoboma bato não mosusu. pode te matar. Ekoboma yo te. Deixa de lutar com sono, levanta. Telema likolo. Eu disse, o que mata os outros, Esoboma bato mosusu. não pode te matar. Ekoboma yo te. Você pode entrar na cova dos leões, Kote na libulu ya balion. vai sair vivo. Okobima viva. Pode entrar na fornalha, Okokota na vai fire. sair vivo. Okobima viva. Fala comigo, o que mata os outros, Loba ezoboma bato mosusu. não mata a mim. Ekoboma Não ngate. mata a mim. Ekoboma fina. Não nos aguenta. Fala comigo, o poder da vida Loba pouvoir ya vie. está onde? Esa wapi. Está onde? Esa wapi. Está onde? Esa wapi. A vida, La vie. a longevidade La longévité. está onde? Esa wapi. Fala comigo na minha boca. Loba na babona. Na minha língua. Confessa a vida, Confesser la vie. não é a morte. Liwate. Quem conhece segredo, começa a aplicar, começa a declarar, antes de acordar, ninguém me mata, não vou morrer de acidente, não vou morrer de feiticeiro, a canda, o que matou os outros, a mina, o rosério, canda reservado, tekete kalika, ekabakaya, a sonderia, maroca, fazer o quê? Estou a aplicar os segredos para vencer a morte. Jesus, antes de morrer, dizia: destrua esse templo. Em 13 dias será reconstruído. A Bíblia diz que ele falava da sua morte, da sua ressurreição. A Bíblia diz, ele dizia: em 3 dias ressusciterei. Quando aconteceu, os discípulos se lembraram. Antes que a morte chega, fala já a vida. Confessa a vida. Não vou morrer. Cada
kaya lokoria la babo sade marekete wapio fongola munoko bandako déclarer je ne mourrai pas, je vivrai le kala babo sade lobo il est parabrasa d'avariere lo broso gori il est rabrasa variare la rabrasa de kete yo revari beretete et la mara variare lo rabrasa confessa vida yo confessa vida confessa vida declara a vida prematuramente eu tenho a vida nasana vida eu tenho a vida a vida eterna a vida éternelle eu tenho a vida a vida de Deus a vida de ninguém me mata nenhuma doença que vai me ver não vão me conseguir eu brasta variare ishriala sadabaka variabamo ekala tariala takade pode sentar. Tudo que eu falei só resumi. Agora eu vou pregar 10 minutos a pregação de hoje. Alléluia. Como vencer a morte? Comment vaincre la mort? Outro segredo. Secret Mususu. Localiza e tira o Acã na tua vida ou na vossa casa. Localiser. Pebimisa Acã nanda kunayo tona vinayo. Quando estamos a falar de Acã, outra linguagem fala de cão. Não, cão não, é Acã, né? Acã. É Acã. Esse homem é dos homens que são portadores da morte. Josué de número 7. Josué chapitre 7. Abre a Bíblia rápido. Fongo la Bible rapidement. Vou ler alguns versículos rápidos quando estamos a falar. E eu quero vos falar de quem é o Acã na nossa vida, ou na igreja, ou na família. Vou vos dar 5 características do Acã. Depois eu vou falar como resolver essa situação. Estamos a ler, estamos a escrever. Escreve só quem é o Acã na minha vida. Quem é o Acã na nossa igreja? Quem é o Acã na minha família? Estamos a falar de localizar. Agora deixa eu te dar as características desse homem. Aleluia. Amen. Josué 7. Josué 7. Verso 1 até verso 26. Verset 1 à 26. Essa é a leitura geral. A lecture générale. Amen. Amen. Verso 1. Verset 1. Pode começar verso 1. Deixa nós ler por causa do tempo. Pode trabalhar com o tempo. Vocês estão só a apontar. Vamos lá. Aleluia. Amen. Estamos juntos ou não? Amen. Entretanto, os israelitas foram infiéis em relação ao Eren, ao anatema, ao que fora consagrado e a destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zardi,
bisneto de Zera, da tribo de Judá. Aposou-se de alguns objetos que estavam sobre anatema, e por isso a ira de Yahweh acendeu contra Israël. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ouais. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Amen. O primeiro característica de Acã. Première caractéristique, Akan. Quem é o Acã? Nani ne Akan. O Acã Akan é a pessoa Azamutu. que causa a derrota, Oya kosaka échec, a derrota e a morte nos combates coletivos. et ça mutu oyo akozaka ba échec to liwa na bitumba oyo eza collectif. Verso 5. Verset 5. Verso 5, estamos lá? Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas. Tu peux lire? Le champ d'Aïu leur tuèrent environ 36 hommes. Amém? Amen. Quantos homens? 36 hommes. Não estou ouvindo nada. Quantos homens? 36 hommes. Verso 11, 12. Verset 11 à 12. 11 a 12. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anatema e até o furtou para si. E também escondeu e guardou entre as suas bagagens. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit, ils les ont dérobées et ils ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Por isso, 12, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Isso é grave, fala comigo, é grave. C'est grave. O pecado de uma pessoa, Lisumu ya mutu moko, Deus está identificado com toda uma família. Nzamba so identifier famille mobimba. Deus colou aquilo a toda a nação. Nzambe a collé yango na nation mobimba. É por isso na tua família não dorme por fora. Yango na famille na yo, Na igreja, na église, você pode nos causar problema. okoki ko causer biso ba problème. Alguém está comigo? Uma só pessoa pode trazer complicações na família. Mutu moko kaka okoki komema complication na famille. É esse que estamos a chamar de Acã. Yango tozobenga Akan. O Acã Akan é causadora de problemas aza causeur de problème. na família, Na famille, é causadora de problemas. causeur de problème. Aleluia. Amen. É portador da morte. Aza porteur ya liwa. Pode matar pessoas. Akoki koboma bato. Amém. Amen. Essa é a segunda característica. Quem é o Acã? Nani Akan É portador da morte. aza porteur ya liwa. Muitas dessas pessoas, Mingi ya bato oyo eles não morrem rápido. bango bakufaka rapidement te. Ele trouxe a morte, Amemi liwa, mas ele próprio ainda está em vida. mais ye moko aza en vie. 36 homens morreram na batalha. 36 hommes bakufi na bitumba. Mas quem é que trouxe essa situação? Mais nani amemi situation wana? Fala comigo, Acã. Loba Akan. Na primeira vitória La première victoire de Jerico, ya Jericho, estava proibido de não tirar coisas, a Bíblia diz, destinados à destruição. ezalaki interdit que soit les choses dévouées à l'interdit. São coisas que se chamam aqui coisas de anatema. Babengi yango les choses d'anathème. Aleluia. Significa coisas que não se toca. C'est-à-dire babiloko basimbaka Coisas te. proibidas. Babiloko bapekisa epekisa Mas kosimba. Acã Akan
foi isso. ya saliango Quem é o Acá? akanza nani Podemos avançar? iko avancer. Aleluia. Amen. Estamos juntos ou não? Amen. Quem é o Acá? akanza nani Posso falar? iko loba Acá akan é a pessoa que desobedece às instruções de Deus. aza moto ya désobéissaka na instruction ya nzambe, Ou viola a aliança de Deus. soit moto ya zo violer ba alliance ya nzambe. Quando você está na igreja, Tango za na église, o pastor deu uma instrução da parte de Deus. pasteur apesi instruction de la part de Dieu Que antes de entrar no Jericó, pour avant bakota Jéricho, Josué como líder transmitiu a todo o povo as instruções. je suis comme leader à transmettre na peuple nyonso ba instruction. Queridos irmãos, Bien-aimé, homens e mulheres que são animados com o espírito da desobediência, basi pe mibali oyo baza animé na esprit ya désobéissance. no departamento ou na igreja, Na département soit na église, essa gente nos traz problema. bato oyo nde bamemelaka biso ba problème. Estão a ouvir as coisas que eu estou pregando? ozoyoka makambo Pergunta nazoteya ao teu irmão, você nunca viola as ordens, tuna ndeko As ordres. yo oviolaka baordre te, as instruções? bainstruction. Acã akan sabia, ayebaki ouvi também, ayokaki mpe que estava proibido de tocar coisa que não pode tocar. ke epekisami kosimba makambo esengeli ya kosimba te, Mas ele mesmo me ye vraiment tocou. asimba, Violou aviole o que Deus falou pelo canal do seu líder. oyo nzambe alobaki à travers leader na ye. Filha, filho que está nessa bana igreja, basi mpe mibali bazwa na eglize oyo, se quiser garantir a tua vida soki olingi ogarantir vie e na a yo sua família, mpe famille na yo, cuidado com as instruções. keba na bainstruction, Cuidado com os princípios que são ensinados na igreja. keba na baprincipe oyo eza enseigné dans l'église. Não são coisas de homem. eza makambo ya motu Se te. você ver aquilo, Josué está nos enganar, ele quer se enriquecer sozinho. soki otali kaka joshua azotrompe biso alingi ye moko akóma na mbongo, Eu também vou tirar a minha parte. nga mpe nakozwa part na nga, Eu quero fazer da minha maneira. nalingi nasala yango na ndenge na nga. Vai trazer desgraça para os outros okomema malheur mabe mpo na bato e para a mosusu tua vida também. mpe mpo na vi na yo moko. Olha o termo e pergunta: você não é o nosso Acá? tala ndeko na yo tuna ye estce yo vraiment oza Ninguém sai, não tem ozolala wana, ele sai da fome tá dormindo. Cuidado. ndenge ozolala wana vraiment. Não é Acá do coro você. estce yo oza kan ya cœur te. Verso 10 a 12. Verset 10 à 12. Esse é o terceiro, né? Característica. Quem é o Acá, né? Qui est à quand? Troisième É caractéristique. violador. É aquele que desobedece. Et ça, oh, il y a Verso 10 désobéissance. a 12. Verset 10 à 12. Deus disse: nzambe alobi é ele que violou. ye nde aviolaki Israel desobedeceu. israel edesobeyisaki Israel quebrou a lei. israel ebrisaki balwa Violou a aliança. eviolaki alliance. Deus falou isso. nzambe alobi yango, Mas não é todo Israel. me eza israele mobimba te. Quem fez aquilo moto oyo asalaki yango é Acá. eza akan. 4. 4 Quem é o Acá? akan aza nani? O Acá akan é aqueles que têm na sua possessão ou na sua casa as coisas proibidas. eza bato oyo baza na possession na bango ubie na bandako na bango biloko oyo ezali epekisami. São aqueles que escondem os interditos. eza bato oyo babombaka bazinterdit. Escondeu. abombi Manos, bandeko. quando você esconde as coisas proibidas, significa você escondeu uma bomba na tua família. ntango yo bombi makambo biloko oyo ezali epekisami elakisi ete yo obombi danger, obombi bombi kati na ndako nawo. Amém. Amém. Verso 19 a 23. 19 a 23.
19 à 23. 19 à Estou no livre 23. de Josué. Nazana livre et Josué, Capítulo 7. chapitre 7. 19 diz assim. 19 elobi. Josué disse a Acá: Josué elobi na kan. meu filho, Mwana nangai. para a glória de Yahweh, Puna glória ya Yahweh. o Deus de Israel, Nzambe ya Israel. diga a verdade. Loba solo. Declara o que fizeste e nada me escondes. Déclaré au Salakini peko bombe lokoti. Verso 20. Verset 20. Acá respondeu a Josué: Akan a répondre para em Josué. verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, En vérité, ngande na péché contre Yahweh. Deus de Israel, Nzambe ya Israel. e eis o que fiz. Yango onga na salaki. Vi entre os despojos belo manto, Namoni na kati ya biloko manto ya kitoko. tecido em Sineá. Oyo na eza na tisi ya Sinea. Fala comigo, grife. Le bala elongola nga griffe. O que está matando a pessoa é o quê? Oyo ezoboma bato eza Fala nini? comigo, grife. Eza griffe. Quero blusa de Sineá. Olingi blues eza ya Sinea. iPad de Sinono. iPad ya Sinono. Computador de Sinetu. Computador ya Sinetu. Ele disse: eu vi. Alobi nga na moni. Estamos juntos ou não? Eza elongo ou bien te? Manto de tecido em Sineá, Manto ya tisi eza ya Sinea. que vem de Babilônia. Oyo uti Babylone. Vi também 2 quilos e 400 gramas de prata. Namoni pe 2 kilo pe 400 grammes ya prate. E uma barra de ouro de 600 gramas. Pe bar moko ya or ya 60 grammes. 600 grammes, obrigado. Alguém está comigo? Est-ce que motazo E eu me deixei seduzir pela cobiça. ngana tike te nazala séduire na Amen. cobice. Na Augmenta kolula. 4. Quem é o Acá? Bakisa lisusu 4e akazanani. É aquele que é seduzido pela cobiça. Aza moteur aza séduire na kolula. Gosta de cobiçar. Alingaka kolula. Muita gente vão destruir famílias por causa de cobiça. Bato ebele bako détruire ba famille pona kolula. Vi. Namoni. Se você viu, é teu. Soki omoni est-ce que ça Seja que yo? você viu, se você não tem dinheiro, não procura receber algo que você não tem capacidade. Ata yo moni soki oza na mbongo te koluka te ozwa eloko oyo oza na Fala comigo, é a capacité. morte. Lobe elongola nga eza liwa. Nazo cabinote. Non wizo iso. Fala comigo, é a morte. Loba eza liwa. Mexe a pessoa está dormindo. Ningisa moto Fala azolala. não ter mal cuidado com cobiça. Loba na moninga na yo keba na bilulalula. Ele viu, Ye amoni cobiçou, aluli roubou ayibi e foi esconder. pe akendeki kobomba. E ele próprio disse: Ele seduzido não pela falou. cobiça, Nazalaki séduire na kolula me aposei dele, pe nazwaki yango então escondido no chão da minha tenda. pe na bombe yango na mabele ou bien na kati ya ndako na ngai. Quem é o Acã? Aka aza É nani? aquele que esconde Aza oyo abombaka as coisas proibidas. makambo oyo epekisami. Essa gente são perigosos. Bato baza très dangereux. A roupa que ele meteu é do pecado. Bilamba alati eza ya masumu. O fio que está no pescoço dela, que ele deu. Oyo eza na kingo na ye nani apesi. O sapato que ele meteu no culto, de onde saiu? Sulie oyo alati na kiti euti É wapi? por isso muitos cultos estão enfeitiçados. Yango bakiti ebele eza ya kolokama. Pessoas levam roupas de namorados, namoradas, estão vindo no culto, coisas de pecados. Moto amemi bilamba ya mama nzoli nzonde bato bamemi yango biloko eza ya masumu aye nango mpe na eglise. Fala comigo, Acã. Lobe longola nga aka.
Kenya waka 5. Akazanani 5. Ei. Posso continuar? 6 ou 5? 5. Há muita coisa que não vai acabar. Deixa eu parar no 5. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Fala comigo, não vai findar aqui. Fala comigo, eu não vou ser acá na minha família. Levanta a minha mão direita. Está a jurar. O dia que você vai tentar. Todo mundo mão assim. Fala comigo, eu. Paulo Kavuba Kazinga. Não vou ser acá. Da minha igreja. Da minha vida. E da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é acá? 5. É aquele que leva perturbação. Azamoto oyo amemaka perturbation. Trouble. Em todas as áreas. Na badomeni nyonso. Na vida dos outros. Na via baninga. O acá é quem é? Akazanani. É aquele que traz o quê? Azamoto amemaka nini? José, você está escrevendo. Trouble. Que traz o quê? Perturbação. Moto amemaka trouble. Mamãe, papai. Maman, papa. Essa gente existe. Pode perturbar toda a família. Vamos ler o verso 25. Verset 25. Josué 7, 25. Vamos lá. Verset Josué 7, 25. Escuta como é que Josué disse. Chegando lá, declarou-lhe Josué. A déclaré Josué. Por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Malheur. Pode ler uma outra linguagem, faz favor, filho. Forte, vai. 25. E Josué disse: por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Aqui fala de desgraça, da humilhação. Outra linguagem fala de perturbar. En français on dit pourquoi tu nous as troublés. Em francês disseste por que perturbaste-nos? Será que alguém está comigo? Mamãe Júlia, não dorme minha querida, já estou a acabar. Diga amém comigo. Amém. Pergunta o teu irmão, quem está a te perturbar? Quem está a causar a desgraça? A desgraça que estamos a viver. Muitos de nós somos inocentes. Mas existe alguém da tua família que trouxe bloqueio na família, que trouxe o espírito da morte na família. É por isso que estou a falar, para vencer a morte, deve localizar essa cá. Não é só lhe localizar, tem que lhe tirar. Esse tipo de membros na igreja são perigosos. Se a igreja está cheia desse tipo de membros, pessoas que não têm medo de Deus, que não respeitam os ensinamentos, as instruções de Deus, as alianças de Deus, é difícil que a igreja avance. Esse tipo das igrejas que nós temos, muito hipocrisia. Muita gente tem dupla vida. O que ele é dentro é uma outra pessoa. Quando sai daqui muda totalmente. Muda totalmente. A changé totalement.
E esse tipo de pessoa, lolenge ya bato você boye pastor está jejuar, yo pasteur está interceder. ozoko interceder Por que a igreja não está avançando? ozoko mituna mpona nini Porque eglise as famílias não são na abençoadas. nini bafamille baza beni te Afinal, em cada família tem a cá. nzoka na chaque famille aka azali A pessoa que perturba até a sua própria vida. eza na bato oyo batungisaka na vi na bango moko Por causa dessas coisas que eu estou pregando. kaka mpona makambo oyo nazoteya Não seja a cada tua vida. kozala akan ya vi na yo te E quem é a cá, sexto para acabar, akan aza nani 6e mpona é a pessoa kosukisa que traz até a morte pela sua família. aza moto oyo amemaka na liwa kati na famille na ye No moko. verso 26, Na verset 26 ele foi morto junto com a mulher, com seus filhos, morreram num só dia. bakufaki na ye bana mwasi kaka na mokolo moko Foram apedrejados. babambaki bango mabanga balapidaki bango Merci, apedrejado. A lapidar que bango. Fala lapide. amen Josué disse: como Josué você nos perturbou, lokola yo otungisi biso Deus também vai te perturbar. nzambe mpe akotungisa yo A minha oração, losambo na nga todo aquele que está te trazendo desgraça, moto nyonso azomemela yo malere que Deus também nzambe mpe começa a fazer cair a desgraça. abanda kokweyisa malere kati na ye amen Esse amém é muito fraco. amen oyo eza ya kolemba Se eu sou profeta de Deus, soki ngai naza mosakoli na nzambe estou a anunciar de Deus. nazokoanonse kobanda lelo Temos casar o problema aqui. toza na bamai bazali baproblématique Quem vai nos causar nani oyo akomemela biso perturbações? perturbation Deus também vai lhe perturbar. nzambe mpe akotungisa ye Quem vai trazer na tua família perturbações? moto oyo akomema motungisi na famille na yo Deus também lhe perturba. nzambe mpe atungisa ye Receba em nome de Jesus. yamba na kombo na yesu Eu disse: quem quer te perturbar, nalobi moto oyo perturbar a tua saúde, atungisa sante na yo perturbar os teus negócios, atungisa bafere na yo como profeta esta noite, komi mosakoli na o butale Deus do meu pai Deus nzambe Samuel ya papa na ngai dayo samuel perturba essa gente. atungisa mpe moto oyo Lhe destrua também. adetruire ye mpe Aquele que prometeu te matar, ele próprio morre. promete kokufa ye moko In akufa Jesus' na name. kombo na yesu O que fazer nini tokoki kosala para tirar a cão? mpona kolongola kan Próxima sexta-feira. vendredi ezoya Há coisas a fazer. eza na makambo ya kosala Não podemos. Deus disse a Josué: nzambe levanta, alobi na josue telema deixa de orar. tika kosambela Tudo não se resolve de oração. nyonso baresoudraka yango kaka na priere O problema é localizar quem tem problema no nosso meio. probleme ezali kolokalize nani aza na probleme Deus kati disse na a biso Josué: levanta, para de orar. yesu alobi na nzambe alobi na josue telema tika Aqui não kosambela tem problema de jejum. awa probleme ya É resolver o problema. eza koresoudre probleme É fazer demarchas. ezali kosala É badema normal. ezali kozwa ye É normal. eza normal Que todo mundo tem que passar na confissão. ke moto nyonso esengeli aleka na confession Não é todo mundo que vai começar a orar. Há muita gente que está a orar, é mentira. Continua a viver má vida. eza na bato ebele bazosambela eza nango lokuta bazokontinue kovivre na vi ya mabe Nós estamos aqui matando. biso toza kaka wana Maratona. Sobre maratona. Não. marathon Deus diz a Josué: para. nzambe alobi na josue Levante. arrête Há problema aqui. eza na problème moko awa Tem que tratar. esengeli ezala traité E quando estamos a tratar problema, para de murmurar. mpe ntango tozotraite baproblème tika na Você yo não komimi. pode ser defensor de ninguém. okoki kozala défenseur ya O mal tem que ser tirado na família. mabe esengeli O elonga mal na tem que famille. ser tirado na igreja. mabe esengeli elonga Seja que vocês são amigos. ata boza Quando bami tem algo que está a perturbar a família, eza na eloko ezotungisa famille devemos tratar. esengeli na biso totraite yango
Só pregar ou não? Eu vos falar das coisas sérias. Na solo bela bino makambo Essa é a sério. noite de Jacó. O exali nuit de Jacó. Você não pode vir na noite de Jacó e sair a mesma pessoa. O kiko ia na nuit de Jacó te obima lulinge moko. Tem que sair Israel. E sengeli obima Israel. Não vai sair Israel sem te bater. O kobima Israel te soki babeti oti. Porque a noite de Jacó Nuit de Jacó. tem que ser uma noite de choque. E sengeli ezala nuit ya choc. Deus tem que te chocar com teu caráter. Zambe sengeli a choquer na caractère na Deus yo. tem que tratar do seu comportamento. Zambe sengeli a traiter na Te disse, comportement você na yo. é gatuno, ladrão. Alors que yo zamo Esse é o nome de Jacob. Kombo ya Jacob. Usurpador. Ezali moyibi. Você roubou a bênção do teu irmão. Oyibi li pambo li andeko na yo. Fugiste. Okimaki. Esse nome está mal. Kombo o ezama be. Esta é a noite de Jacó. O eza nuit de Jacó. Bakuti libanga yulongwe Yesu azali. Vamos nos colocar de pé. Totelemi. Será que você não é o nosso acá? Est-ce que yo zaka na biso te? Meu Deus. Nzambe. Não espera que Deus te localize. Kozela te nzambe alokalize. E não se engana a Deus. Pe kotrompe nzambe te. Pode enganar o pastor. Okoki kokosa pasteur. Jacob, Josué não conheceu Acã, Josué ayebaki akanti. mas Deus do céu Me nzambe na lola conheceu quem tem problema. ayebaki nani azalaki na problème. Acã esperou ainda para fazer triagem. Aka azelaki nanu. Um sorteio. Abanda kosala fiko fion. Começou assim. Ebandaki boye. Tribo sobre tribo. Tribo de Judá foi indicado. Azalaki. Indicado. Bazalaki indiqué. É a tribo de Judá que tinha problema. Tribli ya Juda nde ezalaki na problème. Essas coisas tudo, ele estava ali a ver isso. Makambo nyonso ye mpe azalaki na ye wana Depois tomona te. entrar em família. Ape babandi kokota famille na A famille. família de Acã foi indicada. Famille ya ka ezalaki mpe indiqué. Depois na família Kenya. Mpe na famille bande kotuna nani Os nani nomes de nani. Kenya. Bakombo ya banani ya É banani. João, é Jean, Mateus, Mathieu, é Cococó. nani. Aka. Hey! Isso, vem, filho. Je sors le biaka mwana. Nem ele próprio saiu de vontade. Ata ye moko te abimaki na volonté. Os outros estavam fazendo a óbito. Bamisusu baminga bazosala bibembe. Bazolela matanga. E ele está à vontade. Pe aza na ye aza à l'aise. Mas não sabia que o último óbito será dele. Mais ayebaki te ke dernière Matanga. ebembe obi matanga ekozala ya ye. E da sua família. Pe ya famille na ye. Vencer a morte. Kolonga liwa. Não seja Acã Kozala kante para a tua família. mpona famille na yo. Significa não seja alguém que viola a aliança. Elakisi te kozala moto oyo aviolaka alliance te. Não seja alguém que cobiça coisas que não lhe pertencem. Kozala moto oyo azali kokumbisa te makambo oyo eza ya ye te. Cobiçar. Aza kolula. Quem Acã é roubador. Aka É ladrão. ladrão. Aza moyibi. Roubou. Ayibaki. Tirou coisas Azwaki biloko que não lhe foi permitido. oyo ezalaki permiti. Levanta as mãos. Tombola maboko Diga na a yo. Deus, Senhor, misericórdia. Leva na nsambe Para a mwawa nossa na yo. igreja, para o nosso Mpona eglise na departamento. biso mpona departement na biso. Misericórdia nessa nação. Mawa na yo na nasa. Angola não era assim. Angola ezalaka boye te. Há uma coisa Esa que ni eloko aconteceu. oyo esalemaki. Pode levantar as mãos. Okoki kotombola maboko Começa a na yo. clamar Banda kovelela. a misericórdia do Senhor. Mawa na nsambe.